Você já ouviu falar sobre jugo desigual? A Bíblia fala disso em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Mas muitos acham que é apenas sobre namorar alguém não cristão. Na verdade, jugo desigual é muito mais profundo e pode até existir dentro de casamentos entre cristãos. Jugo era uma peça de madeira para unir dois bois. Se eram diferentes em força ou em direção, machucavam-se e não avançavam juntos. De acordo com o livro Casamento Blindado, a união não é apenas física, mas principalmente de alma. O verdadeiro alicerce precisa ser espiritual, uma aliança que se renova a cada dia na presença de Deus. Ou seja, a falta de unidade espiritual entre um casal cristão é um sinal de que essa aliança espiritual está enfraquecida, gerando um jugo desigual, mesmo entre duas pessoas que se professam cristãs. No casamento, valores espirituais diferentes criam fricção e impedem a caminhada na fé. O pastor Timothy Keller, em seu livro O Significado do Casamento, explora a natureza dessa aliança. Para ele, o casamento é um relacionamento onde os cônjuges devem ajudar um ao outro a amadurecer e a se tornarem mais semelhantes a Cristo. Se um dos cônjuges não está disposto a seguir nesse caminho, ele não apenas impede o seu próprio crescimento, mas também cria um fardo insuportável para o outro, que é forçado a puxar o peso sozinho. Isso ilustra o gaste de tentar caminhar lado a lado com alguém que se move em uma direção diferente. Isso acontece e pode acontecer por pelo menos 4 razões. Em primeiro lugar, prioridades espirituais diferentes. Quando um quer servir a Deus intensamente e o outro não se envolve, isso gera frustração e solidão espiritual. A frustração acontece quando um não se envolve e não deixa o outro se envolver também. Gary Chapman, em As 5 Linguagens do Amor, argumenta que o amor é uma escolha diária e não apenas um sentimento. A escolha de honrar a Deus acima de tudo, inclusive do cônjuge, pode criar uma tensão se o outro não compartilhar dessa prioridade. Chapman argumenta que a unidade espiritual é a base para a unidade emocional, intelectual e física. Quando um casal cresce juntos em sua fé, eles criam uma intimidade que transcende o que o mundo pode oferecer. A ausência desse crescimento conjunto gera um vazio que nenhuma outra forma de amor pode preencher. Em segundo lugar, visão de vida incompatível. Um vê a vida a partir da Bíblia, o outro decide por conveniências. Isso afeta decisões sobre filhos, finanças e propósito. Se a Bíblia é a regra de fé do cristão, ela deve ser em todos os assuntos, e não só naquilo que é conivente. Se está na Bíblia, o cristão não deve se limitar ou se restringir sobre o assunto, seja qual for. Se está escrito, é para o cristão ler, conhecer, entender e aplicar na vida. No livro O Casamento que Deus Sempre Quis, o pastor Paul Tripp enfatiza que o casamento é uma guerra santa, uma oportunidade de santificação. Ele escreve: Deus não nos deu o casamento para que sejamos felizes, mas para nos tornarmos santos. Quando um cônjuge decide por conveniências e ignora os princípios bíblicos, ele está abandonando o propósito do casamento. Isso cria uma divisão fundamental na vida do casal, transformando o casamento de um instrumento de santificação em um campo de batalha de valores conflitantes. Em terceiro lugar, influência espiritual negativa. Em vez de um puxar o outro para Deus, um acaba puxando o outro para longe, nem sempre falando, brigando, mas simplesmente deixando de se interessar pelo que é comum entre os dois, ou então não demonstrar nenhum tipo de apoio ou interesse. Na linguagem do amor, o autor Dr. Chapman novamente fala sobre a importância de nutrir o relacionamento. Se um dos cônjuges não demonstra interesse ou apoio nas questões da fé, a mensagem que ele transmite, mesmo que de modo inconsciente, é: você não é importante para mim. Essa indiferença é uma forma sutil, mas poderosa, de puxar o outro para longe.
minando então assim a sua fé. O autor explica que o amor deve ser uma fonte que rega o relacionamento, não como um deserto onde as coisas morrem por falta de água. Em quarto lugar, a falsa paz. Não discutir sobre a fé não é um sinal de harmonia, e sim de distanciamento. Não compartilhar as novidades eternas um com o outro não é harmonia ou paz, mas desinteresse e falta de exultação bíblica. Sendo que uma das bênçãos do Evangelho é compartilhar as boas novas. Paul Tripp, em seu livro O que Você Esperava, alerta contra essa falsa paz. Ele afirma que o casamento não existe para proteger nosso conforto, mas para nos forçar a confrontar a realidade de quem somos diante de Deus. A ausência de diálogo sobre a fé e sobre a caminhada cristã é uma forma de evitar o confronto. Um sinal de que os cônjuges preferem o conforto temporário à verdadeira unidade e crescimento espiritual. A verdadeira paz vem da união em Cristo e não do silêncio sobre o que realmente importa. Se você vive num jugo desigual, busque sabedoria, paciência e oração. E se ainda vai se casar, escolha alguém que caminhe com você na mesma direção espiritual. Porque jugo desigual não é só sobre amor, é sobre destino eterno.